A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 14, onde lemos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só que versículo aqui que revela a encarnação do Logos de Deus, a encarnação de Cristo. Quero falar no dia de hoje sobre 7 mistérios da encarnação de Cristo. O primeiro mistério é que o Criador de todas as coisas se torna na criatura, na pessoa de Jesus. Diz assim em João 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Portanto, se todas as coisas foram feitas por Ele, Ele é o Criador de todas as coisas. E esse Criador de todas as coisas se torna criatura no momento em que o Logos decide se tornar humano e habitar entre nós. Esse é o primeiro mistério. O Criador se torna criatura. Vamos ao segundo mistério. O eterno se torna temporal. Olha só João 1:1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Portanto, se o Verbo era Deus, ele é o eterno Verbo de Deus. E ele decide se tornar temporal, nascendo numa manjedoura, vindo a esse mundo para dar a sua vida. Teve início, a vida de Jesus tem início ali na manjedoura, quando Maria dá a luz ao pequeno Jesus. E termina sua vida terrena na cruz, quando ele morre. Então o eterno se torna temporal em Cristo Jesus. Esse é o segundo mistério. O terceiro mistério, o divino se torna humano. Lemos em Filipenses, capítulo de número 2, verso 7, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus se torna humano. Aquele que era divino se torna humano na pessoa de Jesus. O quarto mistério é que o espiritual se torna carne. João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Criador se torna a criatura. O eterno se torna temporal. O divino se torna humano em Jesus. O espiritual se torna carne. O invisível se torna visível. O Deus invisível, que ninguém via no Antigo Testamento, se torna visível na pessoa de Jesus. E Colossenses, capítulo 1, versículo de número 15, lemos assim, Colossenses 1, verso de número 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível se torna visível na pessoa de Jesus. Por isso, quando Felipe disse, mostra-nos o Pai, ele disse, Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. O Deus invisível se torna visível na pessoa de Jesus. Portanto, o Criador se torna criatura. O eterno se torna temporal. O divino se torna humano. O espiritual se torna carne. O invisível se torna visível. O imortal se torna mortal. João, capítulo de número 10,
versículo de número 17, lemos assim, olha o que Jesus diz aqui em João 10, João 10, verso de número 17. Está assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Dou a minha vida. O imortal se torna mortal. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí que mistério. O imortal, aquele que nunca provou a morte, se torna e se fez morte pelos nossos pecados. O imortal se torna mortal. E o sétimo mistério, já falamos 6, o Criador se torna criatura, o eterno se torna temporal, o divino se torna humano, o espiritual se torna carne, o invisível se torna visível, o imortal se torna mortal e o celestial se torna terreno. João 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito. O celestial se tornou terreno na pessoa de Jesus. Então, quais são os 7 mistérios da encarnação de Cristo? É que o Criador se torna criatura. O eterno se torna temporal, o divino se torna humano, o espiritual se torna carne, o invisível se torna visível, o imortal se torna mortal e o celestial se torna terreno. Agora a pergunta é, por que o Criador se torna criatura? Por que o eterno decide se tornar temporal, o divino se tornar humano, o espiritual se tornar carne, o invisível se tornar visível, e o imortal se transformar no mortal e o celestial se tornar terreno? Por quê? Para que a criatura volte ao seu Criador, para que aquele que é temporal volte para a eternidade, para que aquele que é humano volte a ter contato com o divino, para que aquele que é carnal volte para a espiritualidade, para aquele que é visível torne a ver o invisível novamente, para aquele que é mortal volte para a imortalidade e tenha a vida eterna, e para isso que é terreno volte para os céus. Na casa de meu Pai há muitas moradas e Jesus foi lá preparar lugar para nós. Natal verdadeiro é ter Cristo no coração, é ter o eterno Logos de Deus, o Verbo de Deus habitando em nós. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador seja contigo e que nesse Natal você medite nesse mistério da encarnação, o quanto custou para Jesus vir a esse mundo morrer por nós. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.300 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.